Olá, tudo bem com você? Hoje é 5 de maio de 2020 e a gente inicia novamente mais um diário da Covid-19. Eu sou Fernando Alves e antes de poder compartilhar da sua agradável companhia, agradecendo àqueles que já estão inscritos no canal, eu gostaria de pedir para quem não se inscreveu ainda, que se possível, se quiser, se inscreva em nosso canal e também agradeço muito se você puder compartilhar o nosso canal para outras pessoas, porque aqui a gente pretende tratar de questões relativas à crise política resultante da Covid-19, mas também esse espaço aqui é um espaço aberto para discutir um bocado de coisa. Tanto questões políticas, como culturais ou até históricas. E a minha fala de hoje, ela tem um recorte histórico muito forte. Antes disso, vocês devem ter acompanhado no final de semana passado, inclusive na minha última fala, foi uma fala até exaustiva, uma fala contundente, uma fala até indignada, diante das manifestações, a meu ver, e na opinião de muita gente, manifestações antidemocráticas que ocorreram nesse último final de semana. Mais uma das manifestações supostamente de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, mas muito também manifestações de caráter golpista, antidemocrático, porque os manifestantes muitas vezes invocam os militares, invocam a necessidade de um golpe, de um fechamento das instituições, do Legislativo, através do Congresso Nacional, representado por Rodrigo Maia, e do Judiciário, representado hoje por José Dias Toffoli, um fechamento dos poderes que seria um embaraço ao governo claudicante, ao governo trôpego, ao governo irresponsável e amalucado de Jair Bolsonaro. É uma saída populista. Eu já falei isso no áudio anterior e digo que o populismo sempre vem acompanhado de uma carga de autoritarismo. Mas é curioso, meus amigos e minhas amigas, que o populismo aqui no Brasil ele tem um apelo histórico ao golpe militar, um apelo à retórica militar. E claro, não sou eu, você vai ter uma série de especialistas, uma série de estudiosos aí, uma bibliografia muito vasta, que vai falar do poder militar não só aqui no Brasil, mas na América Latina inteira. A América Latina passou por golpes militares. A América Central, a América do Sul principalmente, o Brasil, a Argentina, passamos por juntas militares. E em todos esses períodos tivemos, sim, regimes de exceção e não tivemos desenvolvimento, meus amigos. Como defendem os golpistas, na verdade, além do prejuízo social, da tragédia social e humana que tivemos ser grande, por conta de assassinatos, de torturas, de censura, de cerceamento da liberdade de expressão, nós também tivemos um desaceleramento econômico. Só para você ter uma ideia, tem muita gente mais velha do que eu até, que tem memória de passarinho, ou não contaram os mais jovens, então os mais jovens não sabem disso, porque não teve ninguém para orientá-los acerca disso, e nem buscaram isso no livro de história ou se aprofundaram, mas eu vivi esse período enquanto adolescente, e eu me recordo ainda, meus amigos, que nos anos 80, aqueles anos 80 tão bacana, né, que a gente estava vivenciando o primeiro Rock in Rio, ouvindo bandas aí como Legião Urbana, Barão Vermelho, Paralamas, ouvindo rock nacional, que naquela época, Titãs, o rock nacional naquela época ele estava explodindo, as FMs eram uma grande novidade na vida de jovens como eu, não existia internet, não havia YouTube, né, sequer celulares. Imagina que pré-história é essa para quem nasceu já no século XXI. Mas nessa época nós estávamos saindo de uma ditadura militar e nessa época a inflação estava galopante. Não havia previdência, era o velho INAMPS, não havia ainda o INSS. A saúde pública, não havia SUS, a saúde pública era totalmente despedaçada. Os preços eles variavam quase todos os dias, a moeda era totalmente desvalorizada. Sem contar que escândalos de corrupção, sim, escândalos de corrupção também existiam e começavam a aparecer. E grandes nomes da política associados à corrupção, que eram apoiados pelos militares, que cresceram com os militares, como Paulo Maluf, por exemplo, eu posso falar abertamente, porque Paulo Maluf cumpre pena, inclusive, porque responde a vários processos, essas pessoas enriqueceram de forma ilícita e de forma criminosa durante o período militar. Então, para que exaltar o militarismo? Para que
Manifestantes de verde e amarelo, defendendo por Bolsonaro, defendem tanto um golpe militar e vão, inclusive, aos quartéis em carreata pedir aí a ação de militares. Que natureza é essa? Que confiabilidade é essa que as Forças Armadas inspiram em certa parcela do eleitorado brasileiro para que as pessoas cheguem ao cúmulo de pedir que os militares saiam dos quartéis e tomem o poder? Sobretudo em tempo de pandemia. Veja bem, meu amigo e minha amiga, isso aqui é um diário do coronavírus. E claro, os militares são importantes. Eles são muito importantes e estão dando sua contribuição em todos os países assolados por essa terrível pandemia. Mas dando a sua contribuição, como devem dar? Defendendo a sua pátria, mas defendendo não apenas com armas, defendendo com logística, defendendo com médicos, defendendo com engenheiros, defendendo com o know-how dos seus profissionais e técnicos, com seus hospitais, com a sua autoridade para manter a ordem, inclusive impedir balbúrdias num período de isolamento, para fazer com que as leis sejam cumpridas, para fazer com que a saúde pública seja respeitada e principalmente para evitar que pessoas fiquem doentes, que pessoas se contagiem. Então, nesse sentido, os militares têm sim. As Forças Armadas, elas têm um papel fundamental no combate ao vírus. Elas têm um papel fundamental, né, em nos auxiliar a superar essa fase da Covid-19. Agora, por que o presidente Bolsonaro e seus apoiadores, translocados, querem simplesmente que os militares tomem o poder? É para prender o Rodrigo Maia? É para prender o Alcolumbre? É para prender o Toffoli? É para amordaçar a imprensa? É para colocar na cadeia os comunistas? Que como eu, que posso ser chamado assim porque não defendo o governo, eu posso muito bem estar sendo identificado com um discurso antipatriótico, já que eu não defendo o presidente, e para esse segmento desse eleitorado, para esses falsos patriotas, para esses patriotas, esses falsos patriotas, na verdade, eu seria um antipatriota, um comunista, um inimigo? Pois bem, meus amigos, e o que fazer com o vírus no momento em que os militares tomassem o poder? Os militares, num passo de mágica, iriam decretar a guerra à China, como alguns pensam que o Trump vai fazer, porque a guerra lá dos Estados Unidos com a China é comercial, não é uma guerra física, não é uma guerra bélica. É isso? Vamos fechar nossas fronteiras? Vamos obrigar as pessoas que não querem trabalhar, mas que querem se isolar socialmente, né, para não pegar o vírus. Vamos obrigar essas pessoas a trabalhar? O exército vai invadir a casa dessas pessoas e a golpes de baioneta vai colocá-las para trabalhar? Para que a produção não pare? Para que a economia não desabe? Para que o país não pare? Meus amigos, é preciso uma pequena aula de história. No Brasil, foi a partir da Guerra do Paraguai, muitos historiadores vão dizer isso, a partir da Guerra do Paraguai e da principal figura que surgiu dali, que não foi o Almirante Barroso. E detalhe, Barroso e Tamandaré foram grandes estrategistas das Forças Armadas brasileiras, na posição que ocupavam. Mas foi no Exército, na Infantaria e não na Marinha, que Caxias tornou-se, até hoje, a grande representação do brasileiro, do grande brasileiro, a imagem do mito militar. Pois é, na América Latina, a gente precisa um pouco exortar, né, as virtudes militares. Eu entendo por quê. Porque nos Estados Unidos, George Washington, né, juntamente com seus aliados, formou uma milícia que confrontou o exército da rainha. E em função disso, através da vitória militar dos patriotas nos Estados Unidos, venceu-se, né, os imperialistas. Ou seja, venceu-se os colonialistas e os Estados Unidos se tornou independente e deu no que deu. Tornou-se a grande nação, a potência que é hoje. Então eu entendo exortar essa questão do militar, do herói, da bravura. Porém, a história do Brasil ela não é feita de bravura. Salvo raras ocasiões em que, de fato, soldados agindo com muita bravura, eu cito o exemplo dos nossos pracinhas da FEB, da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, que merecem os nossos aplausos, e que, um ou outro, você ainda tem um senhorzinho com quase 100 anos de idade que participou dessa Força Expedicionária, esses sim são nossos heróis. Todos eles, né? Todos eles ignorados e desprezados pelo governo de Eurico Gaspar Dutra, também militar, quando retornaram da Itália, quando retornaram das batalhas lá, né, de Monte Cassino e Monte Castelo. Então, meus amigos, na verdade,
os militares brasileiros, eles tinham um projeto de dominação a partir da Guerra do Paraguai, culminou com a formação do Clube Militar através de uma figura fantástica do ponto de vista intelectual, Benjamin Constant, um engenheiro, um cientista que, para poder progredir, tornou-se militar. E Benjamin Constant, auxiliando na fundação do Clube Militar e idealizando, né, o Brasil, aquela frase da bandeira brasileira, né, ordem e progresso, Benjamin Constant já defendia que as Forças Armadas brasileiras tinham que ter uma doutrina, coisa que não tinham. Mas que doutrina é essa, meus amigos? Até hoje se questiona. Que doutrina é essa? Ah, é a doutrina da pátria? Ah, é a doutrina da soberania nacional? Ah, é a doutrina da valorização da hierarquia e da disciplina? Não. Qual é a doutrina das Forças Armadas? Qual é a doutrina do Exército Brasileiro? Se a gente pensar em termos políticos e históricos. Aí você tem, meus amigos, marechais. Os primeiros presidentes brasileiros, com a proclamação da República e o fim da monarquia, são marechais. Deodoro Floriano, Hermes da Fonseca. Mas marechais vinculados a interesses de elites. Não aos interesses populares. Não aos interesses da população da camada mais baixa. Pois bem, aí você tem no século XX um movimento curioso. O Clube Militar, fundado em 1887, vai tentar já estipular uma doutrina. O Benjamin Constant era vinculado ao positivismo, doutrina filosófica de Augusto Comte, que cultuava principalmente a ordem. Aí você tem uma pista de onde é que os militares querem desenvolver essa doutrina e por que você tem tanta gente que hoje, no Brasil de hoje, veste verde e amarelo e vai à porta do quartel querer intervenção militar. A necessidade de ordem, a identificação da ordem com o progresso. Isso vem do ranço, né, da inspiração positivista lá do Clube Militar fundado em 1887 por Benjamin Constant. Pois bem, mas nós temos um acidente de percurso. Nós temos um fenômeno interessante que aconteceu no século XX em 1922, quando oficiais de baixa patente, tenentes e capitães, resolvem desenvolver um movimento social. Sim, um movimento social. Porque se hoje você tem movimentos sociais dentro das polícias brasileiras, por exemplo, movimento policiais antifascismo, movimento progressista do qual eu faço parte, em 1922, nas Forças Armadas, você tinha um movimento no baixo oficialato que ficou denominado na história como tenentismo. Movimento esse liderado aí por diversas figuras históricas, dentre elas Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes, depois viria a se tornar líder comunista, Juarez Távora e tantos outros nomes, como Siqueira Campos e Eduardo Gomes, por exemplo, os dois únicos sobreviventes do massacre do Forte de Copacabana, que foi uma resultante da manifestação desses tenentes que eram contra as oligarquias cafeeiras, as oligarquias agrárias de Rio de Janeiro e São Paulo, né, que se alternavam no poder e privilegiavam somente as elites latifundiárias, enquanto o povo passava fome. Lembrando que o Brasil era um Brasil semi-urbanizado nessa época e com sérias dificuldades sociais, muito mais do que hoje. Muito bem, o tenentismo foi um movimento que surgiu de 22 a 27 e que, sim, gerou para a política nacional grandes nomes, tanto à direita quanto à esquerda. Sim, porque o tenentismo era um movimento heterogêneo. Apesar dessa doutrina militar da ordem, isso também prevalecendo no tenentismo, até porque eles defendiam uma sublevação da ordem, mas a instauração de uma nova ordem também autoritária, porque militar, esse movimento era formado tanto por liberais quanto por socialistas. Tanto é, né, que Juarez Távora tornou-se um grande líder da direita liberal brasileira e Luiz Carlos Prestes acabou fundando o Partido Comunista Brasileiro, melhor, juntando-se, né, o partido já tinha sido fundado, ele acabou juntando-se no grande líder do Partido Comunista Brasileiro, assim como Agildo Barata, também líder comunista, que era tenente e que participou do Levante de 35. Muito bem, então você tem essa alteração, o tenentismo ele deixa marcas na política brasileira e deixa marcas também nas Forças Armadas brasileiras, porque revela que os militares têm sim participação ativa na política nacional. Só que essa participação política, no decorrer das décadas, culminando com 64, ela vai revelar uma faceta menos heróica e muito mais suja, né, e muito mais comprometedora do papel dos militares na política.
Aí vem o argumento da Guerra Fria, né? Do contexto que havia lá de combate ao comunismo. Isso vem depois da Segunda Guerra Mundial, isso vem com o Plano Marshall, isso aí seria outro papo. Para outro vídeo eu não quero cansar vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aqueles militares que tomaram o poder em 64, expulsando um presidente democraticamente eleito, como o João Goulart, né, do poder, e quase causando uma guerra civil, porque Brizola queria sim uma guerra civil, né, e queria sublevar os soldados do Rio Grande do Sul, mas isso foi evitado. Esses militares que governaram o país por mais de 20 anos, eles nos trouxeram, além de uma herança antidemocrática, nos trouxeram um aprofundamento econômico. O país se endividou, os serviços públicos deixaram de funcionar, criaram-se verdadeiros elefantes brancos das estatais, tornaram-se verdadeiros elefantes brancos e a economia desacelerou. Então, por que defender esse modelo hoje no Brasil de 2020, no Brasil da Covid-19, no Brasil de Jair Messias Bolsonaro? Principalmente por desinformação. E, em segundo lugar, porque interessa ao populismo de Bolsonaro. E interessa a um populismo golpista. Populismo esse que não tem base apenas no gabinete do ódio. Não tem base apenas nas loucuras do guru Olavo de Carvalho. Mas tem base também nas ideias de outro impostor. De outro charlatão, assim como Olavo de Carvalho, chamado Steve Bannon. Esse, um cara muito perigoso, um norte-americano, que já foi assessor de Trump e que assessora o governo de direita no Brasil, no mundo inteiro, e tentou assessorar aqui no Brasil, porque é amigo de Eduardo Bolsonaro, né? Filho do presidente, o filho 03 do presidente. E o seu Steve Bannon tem sim, que é um fascista de pai e mãe, tem sim ideias muito peculiares para o mundo, no sentido de gerar uma nova ordem que teria, né, regimes ditatoriais com apoio militarizado. Essa que é a questão. Essa que é a questão de fundo. Então, vocês percebam que essa crise da Covid-19 ela pode servir como pretexto não apenas para que alguns malucos levantem teorias de conspiração e que a China quer dominar o mundo através de vírus em laboratório, mas também a ideia de que, essa aí, uma ideia que realmente não é conspiracionista, é um projeto mesmo, é um projeto de poder baseado no golpismo e um projeto de poder baseado aí no apoio do efetivo militar para garantir essa consolidação. Aí vem a pergunta que não quer calar para encerrar a nossa fala de hoje. E os militares brasileiros, os militares que estão hoje no Ministério da Defesa, no Ministério do Exército, pela nota que saiu em defesa da Constituição, será que vão embarcar nessa? Aí eu não vou me reportar nem aos comandantes militares, nem aos senhores brigadeiros, generais, nem almirantes. Eu vou me reportar àquele baixo oficialato, aquela base de praças, soldados, sargentos, aquele pessoal, aquele movimento social que na época do tenentismo queria um Brasil com ordem sim, porque faz parte da doutrina militar, mas um Brasil com mais justiça e desenvolvimento social independente da ideologia. Eu fico me perguntando, será que nas Forças Armadas Brasileiras ainda temos esse pessoal? Temos pessoas realmente democratas, patriotas de verdade, mas principalmente pessoas com atributos políticos e discernimento para poder ver que esse projeto de Bolsonaro é um projeto que beneficia tão somente a ele e ao seu grupo, e não o resto da sociedade brasileira? Será que esses militares têm a consciência que o projeto de Bolsonaro ia se aproveitar da crise e se aproveitar da Covid não visa beneficiar de sequer as Forças Armadas, mas tão somente o seu projeto? Eu não sei se o senhor Braga Neto, né, sabe, eu tenho consciência disso. Mas eu sei sim que o senhor fulano, a senhora ciclana, que está ali na base das Forças Armadas, é que pode nos dar a resposta. Tá bom? Tenham todos um bom dia e até a nossa próxima edição do nosso Diário da Covid-19. Forte abraço.